No início da década de 1920, o Partido Nazista era um dos muitos grupos políticos radicais que ganharam apoio na Alemanha, com o resultado da insatisfação do povo alemão com o resultado da Primeira Guerra Mundial, a perda de territórios no leste, as limitações no exército e na marinha, também com a crise de 1929 com sua hiperinflação arruinada, serviu também para comover a crença do povo, de que a situação era resultado de um conluio com o objetivo de destruir a Alemanha e privar o seu país de status de superpotência. A maioria dos alemães alimentados durante anos com essa propaganda nacionalista, não tinha dúvida de que a Alemanha gozava de um direito divino a esse status. Foi em 1940 que os nazistas fundaram o maior campo de concentração. Em todo o mundo, Auschwitz se tornou um símbolo de terror, mistério e genocídio. A razão direta para o estabelecimento do campo foi o fato das prisões em massa de poloneses estaria aumentando além da capacidade das prisões locais existentes. O primeiro transporte de poloneses chegou a Auschwitz em 14 de junho de 1940. Inicialmente, Auschwitz deveria ser mais um campo de concentração que os nazistas estavam montando desde o início dos anos de 1930. Ele funcionou nesse papel durante toda a sua existência, mesmo quando a partir de 1942, também se tornou um dos maiores campos de extermínio de judeus da história, o Holocausto. As dificuldades de administrar um complexo tão grande de campos levaram à sua divisão formal em 22 de novembro de 1943, com considerável autonomia. O primeiro e mais antigo, e o chamado campo principal, mais tarde também conhecido como Auschwitz I, concentrando um número de prisioneiros considerável em torno de 15 mil, às vezes subindo acima de 20 mil. Em agosto de 1944, mantinha cerca de 16 mil prisioneiros, aproximadamente 10 mil judeus, 4 mil poloneses e outros milhares de prisioneiros de outras etnias. O local da administração da guarnição de elite de Adolf Hitler, a SS, e o segundo campo foi o de Birkenau, que abrigava mais de 90 mil prisioneiros em 1944, também conhecido como Auschwitz II. Com toda certeza, Birkenau era a maior parte do complexo de Auschwitz, e os nazistas começaram a construí-la em 1941.
O povo civil polonês foi despejado de suas casas confiscadas e demolidas. A maior parte do aparato de extermínio em massa foi construída em Birkenau e a maioria das vítimas tinham sido assassinadas por meio de incineradores e câmaras de gás mortal. Cerca de 90% das vítimas nos campos de concentração de Auschwitz morreu em Birkenau, o que significa que aproximadamente morreram pelo menos 1 milhão de pessoas que foram executadas. De cada 10 presos, 9 eram judeus. No auge do verão de 1944, Auschwitz cresceu cerca de 40 km², surgindo pelo menos mais de 40 subcampos, que exploravam prisioneiros como trabalhadores escravos. E esses subcampos foram fundados principalmente em vários tipos de fábricas e fazendas indústrias alemãs, entre 1942 e 1944. O maior dele foi chamado de Mowitz, com 10.000 prisioneiros, e foi aberto pela administração do campo em 1942 em razão à fábrica de borrachas e combustível sintético, Monowitz, a 6 km do campo de Auschwitz. Em novembro de 1943, o campo Monowitz foi chamado de Auschwitz III. Desde a fundação do complexo, Auschwitz, e a deportação do primeiro transporte de presos em 14 de junho de 1940, até os primeiros meses de 1942, o complexo funcionava exclusivamente como campo de concentração. E por meio das condições desumanas deliberadamente criadas pelos nazistas, houve milhares de mortes em massa gradualmente. Já nos primeiros meses de 1942 a outubro de 1944, o campo continua a funcionar como campo de concentração para prisioneiros de várias origens étnicas, principalmente judeus, poloneses e ciganos. Enquanto simultaneamente funcionava como o maior campo de extermínio em massa de judeus no âmbito da campanha nazista, pela destruição de toda a população judaica da Europa.
Os presos no complexo eram divididos por categorias, sendo judeus, poloneses que após a liquidação do Estado polonês e de suas instituições, o objetivo fundamental da política nazista da Polônia ocupada foi a exploração de recursos materiais e trabalhistas, a remoção da população polonesa local e das minorias étnicas. Os ciganos, os prisioneiros soviéticos que a princípio eram geralmente fuzilados nas covas após chegarem aos campos. As testemunhas de Jeová. Grande parte dos historiadores debatem brevemente esses prisioneiros concentrados, devido às suas convicções religiosas. Também perseguiram homossexuais, e outros grupos étnicos que historiadores ainda investigam a nacionalidade das pessoas desses grupos. Nem mesmo idosos, gestantes e crianças escapavam da prisão e morte. Um dos filmes que relata um pouco sobre Auschwitz, e o filme, O Menino do Pijama Listrado, conta a história de dois garotos. Um garoto se muda para uma casa local perto de um campo de concentração. Ele tem como sonho ser um aventureiro, até que ele descobre o campo de concentração e conhece um garoto judeu. Bom, não irei contar muitos spoilers, assista e veja como é. Olá. Eu estou explorando. O que está fazendo? Nós construímos uma nova choupana. Você tem muitos amigos aí? Poucos. Mas brigamos muito. É por isso que eu gosto de vir pra cá. Eu posso ficar sozinho. Eu sou o Bruno. Shmuel. O quê? Eu sou o Shmuel. É o seu nome? Nunca vi ninguém com esse nome. Eu também nunca vi ninguém chamado Bruno. Mas Shmuel. Ninguém se chama Shmuel. Eu moro numa casa, lá atrás. Trouxe alguma coisa de comer? Não. Você está com fome? Uhum. Quantos anos você tem? 8. Eu também. Não é justo. Eu aqui fora brincando sozinho, enquanto você fica aí brincando com os amigos o dia todo. Brincando? É, esse número. Não faz parte de uma brincadeira? É só o meu número. É que todo mundo ganha um número diferente. Ah, sei. Depois o que acontece? Eu preciso voltar agora. Precisa? Prazer em conhecer você, Shmuel. Igualmente, Bruno.
Eu posso perguntar uma coisa? Por que vocês usam pijama o dia todo? Isso não é pijama. Essa roupa. Só temos essa. Eles levaram todas as nossas roupas. Eles quem? Os soldados. Os soldados? Por quê? Eu não gosto de soldados. Você gosta? Eu gosto muito. Meu pai é soldado. Mas não é do tipo que leva as roupas das pessoas. De que tipo, então? Ele é muito importante. Está cuidando para que tudo fique melhor para todo mundo. E seu pai é fazendeiro? Não, é relojoeiro. Ou era. Mas agora o que ele faz é consertar botas. É estranho como os adultos não conseguem decidir o que eles querem fazer. Como o Pavel. Conhece ele? Mora aqui. Ele já foi médico, mas desistiu para descascar batatas. Eu posso perguntar outra coisa? O que é que vocês queimam nas chaminés? Eu vi eles indo para lá outro dia. Queimam muito feno essas coisas? Eu não sei. Nós não podemos ir até lá. A mamãe diz que são roupas velhas. Seja lá o que for, tem um cheiro horrível. Pena que esqueceu de trazer chocolate. Desculpe. Eu sei, olha, você podia ir jantar conosco um dia desses. Não, eu não posso, por causa disso. Mas isso é para os animais não fugirem, não é? Animais? Não, isso é para as pessoas não fugirem. Quer dizer, então, que você não pode sair desse lugar? Por quê? O que é que você fez, Timur? Eu sou judeu. Acho que tenho que ir agora. Mas vai voltar amanhã? Vou tentar. Adeus, então. Adeus. Com base nos registros de estimativa, os campos parcialmente preservados, foi estabelecido que havia aproximadamente 232 mil crianças e jovens de até 18 anos, entre os 1,3 milhão dos mais deportados para o campo de Auschwitz-Birkenau. Durante meses após a construção de Auschwitz-Birkenau, prisioneiros não tinham camas nem outros tipos de móveis, dormiam colchões de palha estendidos no chão, e se aqueciam nas fogueiras além insuficientes para cobrir todo o espaço do complexo. Para tomar banho, ou ingerir água, os prisioneiros precisavam tirar água de 2 poços, e se aliviavam em uma latrina provisória ao ar livre. E após a construção do campo, cada edifício tinha banheiros, geralmente no térreo, que continua cerca de 22 banheiros, um estado lastimável e estritamente limitado. Seguia-se uma rotina muito rigorosa tanto para os prisioneiros quanto para os soldados nazistas. A estes é claro que não havia sofrimento, os soldados só cumpriam ordens. E qualquer desobediência se os prisioneiros cometessem, seriam punidos. A punição regulamentar foi aplicada em Auschwitz com base em ordens escritas do comandante e do diretor do campo, Rudolf Franz Ferdinand, bem como o relatório de campo da SS. As infrações punidas com mais frequências incluíam as tentativas de querer alimentos adicionais, várias formas de fugir ou trabalhar de maneira insatisfatória, fazer coisas como fumar, se aliviar na hora imprópria ou vestir roupas não regulamentadas, ou tentar cometer suicídio. Quando os alemães construíram Auschwitz a fim de isolar os prisioneiros, passaram a remover os civis poloneses de suas casas dos arredores do complexo, entre 1940 e 1941, povoando uma impressionante de 40 km², conhecida como Zona de Interesse do Acampamento, sendo constantemente patrulhada pela tropa de elite Waffen-SS. Entretanto, apesar dessas medidas de segurança, o contato entre prisioneiros e o mundo exterior permaneceu possível. As autoridades enviaram alguns prisioneiros para fora do campo para trabalhar, o que lhes permitiu entrar em contato com civis que realizavam trabalhos especializados nas unidades nazistas. Alguns desses trabalhadores civis passaram a prestar ajuda para os prisioneiros, um fato passível para punição. What are you making? Hinges, sir.
I've got some workers coming in tomorrow. Where the hell are they from again? Yugoslavia, Herr Kommandant. I've got to make room. Make me a hinge. Yes, sir. You're doing well. Oh, that's very good. But I'm a bit confused, and perhaps you can help me. What I don't understand is that you've been working since, I think, what, about 6 this morning? Yet, such a small pile of hinges. Oh, Christ. Yeah, try that, sir. Check the angle lever, maybe it's bent. No. You wouldn't hear a click, it was the angle of the pin. Maybe it's the pin. Maybe the pin shaft is come on. greasy. What did I just say? Yeah. Herr Kommandant, Let me see. I beg to report that my heap of hinges was so unsatisfactory because the machines were being recalibrated this morning. I was put on to shoveling coal. Strange, huh? Interrogatório brutal. Em prisão em Auschwitz. Foi assim que o mundo passou a ter conhecimento sobre as atrocidades. Hitler viu o avanço do Exército Vermelho, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, uma ameaça iminente muito próxima. E quando os soviéticos alcançaram a faixa dos rios Vístula e Wisłoch, em junho de agosto de 1944, a menos de 200 quilômetros de Auschwitz-Birkenau, as autoridades superiores nazistas consideraram duas opções para o campo de concentração: liquidação no caso de sucesso contínuo do Exército Vermelho, ou a permanência do campo em circunstâncias favoráveis. Nos últimos 2 meses de resistência após o fechamento das câmaras de gás em outubro de 1944, em conexão com a situação militar crítica do Terceiro Reich e a esperada ofensiva soviética, o campo entrou em processo de liquidação final, que terminou com a evacuação dos prisioneiros. Muitos ameaçados, os alemães, portanto, iniciaram uma série de etapas de liquidações de evacuação, que duraram até meados de janeiro de 1945. Os soviéticos não paravam, estavam ganhando milhares de áreas dominadas pelos nazistas. E observando isso, a Waffen-SS iniciou suas etapas finais para remover as evidências dos crimes que haviam cometido no campo. Através da incineração de documentos, a implosão de unidades de matança e crematórios. Em 27 de janeiro de 1945, milhares de soldados do 60º Exército da Primeira Frente Ucraniana abriram os portões do campo de concentração de Auschwitz. Os prisioneiros os receberam como autênticos libertadores. Era um paradoxo da história que soldados representando formalmente o totalitarismo stalinista, que matou cerca de 5 vezes mais os alemães em guerras e Holodomor, trouxeram liberdade aos prisioneiros do totalitarismo nazista. O Exército Vermelho obteve informações detalhadas sobre Auschwitz somente após a libertação de Cracóvia, e portanto não conseguiu chegar aos portões de Auschwitz antes de 27 de janeiro de 1945.
Após a libertação do mal nazista sobre Auschwitz, equipes de saúde do exército soviético e voluntários ao redor da Polônia deram a primeira ajuda organizada aos ex-prisioneiros, sendo montados 2 hospitais de campanha aos vulneráveis. Na época, com a inclusão de Auschwitz no processo de extermínio em massa dos judeus, fez com que o número de deportados começasse a subir. Cerca de 197 mil judeus foram deportados para lá, em 1942. Cerca de 270 mil nos anos a seguir e mais de 600 mil em 1944. Totalizando quase 1,1 milhão. Dentre eles, cerca de 200 mil pessoas foram selecionadas como capazes de trabalhar. Apesar do fato de dezenas de milhares de pessoas que sobreviveram a Auschwitz foram testemunhas dos crimes contidos ali, apesar de terem deixado para trás milhares de depoimentos, contas e memórias. Apesar do fato de que quantidades consideráveis de documentos, fotografias e objetos materiais que permaneceram no campo. Apesar de tudo isso, existem pessoas e organizações que negam que centenas e milhares de pessoas tinham sido assassinadas nesse campo, que câmaras de gás foram operadas lá, ou que crematórios poderiam queimar vários de milhares de cadáveres por dia. Em outras palavras, muitos negam que Auschwitz foi palco de genocídio. A escala desse fenômeno e sua nocividade foram reconhecidas em muitos países como ameaça à ordem social e tornadas puníveis nos termos da lei. Fala galera, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Obrigado por assistir, compartilhe, se inscreva e dê like, porque esses tipos de vídeos são muito demorados para concluir. Se por acaso você se pergunta por não ter tantos vídeos aqui no canal, só não posto vídeo todos os dias porque a maioria são de poucos minutos, portanto, passo a maior parte do meu tempo editando os vídeos para que eles fiquem nesse tanto de tempo. Bom, é isso. Se inscrevam-se no canal, dê like, compartilhe e obrigado, camarada.